Olá pessoal, tudo bom? Professor Gandhi, e hoje nós vamos trabalhar exercícios sobre função exponencial e função logarítmica, ok? Bom, primeira questão é o seguinte: qual o menor valor encontrado para x na equação abaixo? Ora, a equação é x elevado a x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 1. Lembrando que por ser uma equação exponencial, essa base ela é maior do que 1, não pode ser justamente maior do que 1 e também ou está entre 0 e 1. Né? Então, não pode ser negativo, não pode ser o 0 e também não pode ser 1. Bom, para resolver uma equação exponencial, primeiro você tem que igualar as bases, ok? Primeiro você tem que igualar as bases. E detalhe, ele está dizendo que essa equação exponencial é igual a 1, certo? Então, qual é a potência que gera, né, que torna um número igual a 1? É justamente quando elevamos ao expoente zero, né? Lembrando que nós sabemos aqui como é exponencial, a base ela nem é negativa, nem é zero e nem é 1, ok? Então, nós podemos escrever como sendo x elevado a x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a x elevado a zero. Bem, como as bases são iguais, nós podemos justamente igualar os expoentes, que é justamente uma equação do segundo grau, onde o a é igual a 1, o b é igual a menos 6 e o c é igual a 8. Ora, vamos aqui calcular o nosso delta, né, o nosso discriminante. Então, b ao quadrado, então menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é igual a 8, menos 6 ao quadrado, esse resultado sempre dá positivo, né? Menos 6 vezes menos 6 dá 36, e menos 4 vezes 1 vezes 8 dá 32. Então, o nosso delta é igual a 4. Teremos duas raízes reais e diferentes. Bom, as raízes, vamos usar a forma de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Como o b é negativo, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é igual a 4, dividido por 2a, então 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 6, mais ou menos a raiz de 4, que é igual a 2, por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, e aí embaixo 2 vezes 1 é igual a 2. Então vou separar no nosso x', que eu vou pegar o sinal positivo do 2, então 6 mais 2 por 2, que é 8 por 2, que é igual a 4, e o x', que será o negativo do 2. Então, 6 menos 2 dividido por 2, 4 menos 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, podemos perceber que as raízes são 4 e 2, e como nós queremos o menor valor para x, o menor valor é justamente o 2. Bom, vamos agora aqui na segunda questão. Se A é igual a 16, B é igual a 4 e C é igual a 2, calcule x na equação. Bom, aqui nós temos uma equação logarítmica. Para que eu possa encontrar o valor de x, né? Para que eu possa encontrar o valor de x, primeiro, eu tenho que usar as propriedades dos logaritmos. Quais as propriedades? Se eu tiver a soma de logaritmos, eu posso transformar na multiplicação do logaritmando. Se eu tiver a subtração entre logaritmos, eu posso transformar isso numa divisão dos logaritmandos. Se o número real, né, está multiplicando o logaritmo, esse número ele é justamente o expoente do logaritmando. Então, nós vamos utilizar justamente essas propriedades, essas três principais, justamente para poder deixar um único logaritmo do lado direito e eu posso justamente igualar o valor de x. Então, ó, log de b mais, como eu tenho duas vezes o log de c, esse 2 que está na frente, eu posso levar ele como expoente do c, porque o c é justamente o logaritmando. Então fica log de c ao quadrado menos, a mesma coisa eu posso fazer com o meio, menos o log de a elevado ao meio, ok? Ou nós sabemos que quando eu tenho um expoente fracionário, isso é justamente uma raiz. Mas vamos deixar dessa maneira, ok? Bom, soma transforma-se em
multiplicação. Subtração transforma-se em divisão. Lembrando que a base aqui é igual a 10, não está aparecendo a base, então logaritmo decimal. Então, ó, log de b mais log de c ao quadrado. Então, fica o log de b vezes c ao quadrado. Como é menos o log de a elevado ao meio, então o a elevado ao meio ele divide. Então, fica log de b vezes c ao quadrado dividido por a elevado ao meio. E aí vamos substituir justamente os valores de a, de b e de c. Substituindo o b por 4, o c por 2 e o a por 16, nós ficamos também dessa maneira. Log de a vezes 2 ao quadrado dividido por 16 elevado a 1 meio. Bom, vamos calcular aqui o que seria esse 16 elevado ao meio. Como dito, 1 meio é raiz, né? É a raiz quadrada. Porque no expoente fracionário, o numerador é o expoente da base e o denominador é o índice da raiz. Então, raiz quadrada de 16, 4. Outra maneira de fazer seria justamente fatorando 16, que é 2 a quarta. Eu teria aí uma multiplicação, né? Teria uma multiplicação de potências, né? Uma potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, ficaria 4 vezes 1 dividido por 2, que é 2, e 2 ao quadrado é igual a 4. Então, em cima, 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 4 é 16. Então, eu tenho 16 dividido por 4, que é igual a 4. Então, log de x é igual a log de 4, logicamente, o x será igual a 4. Terceira questão. Terceira questão, nós temos aí o gráfico de uma função logarítmica, né? Independente de lá em cima estar mostrando que é uma função logarítmica, você tem que saber, aluno tem que saber, porque é uma função que passa apenas no x, ó, uma curva que passa no x, né? Toca no x igual a 1 e ele não vai tocar justamente o eixo y. E ele fala, se a curva da figura representa o gráfico da função y igual a log de x, lembrando que esse logaritmo está na base 10, com x maior do que 0, né? O logaritmo manda de sempre, tem que ser positivo, então o valor da área achurada é igual. Então nós temos aí dois retângulos. Para calcular do retângulo, então tem o quê? Base vezes altura. A base eu já tenho, né? O que está faltando são as minhas alturas. Então vou calcular essa área 1 e essa área 2. As alturas é justamente a imagem do x, ok? Bom, para o x eu tenho o 2, eu tenho o 4, né? Eu tenho o 2, eu tenho o 4, mas não tenho o 6, ó. Então, as alturas que eu tenho que pegar é justamente onde o x toca o y. Então, ó, no 2 sobe uma reta e toca o gráfico. Então, aí eu tenho uma imagem que coincide justamente com a altura do retângulo. A mesma coisa acontece lá no 4. Quando eu substituo x por 4, ele encontra uma imagem que toca justamente o gráfico, ok? E coincide justamente com a altura do retângulo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter, ó, calcular esse y1, certo? E esse y2, para justamente calcular as áreas, sabendo que a base, ó, é 2 e 2, porque do 2 ao 4 eu tenho 2 unidades, e do 4 ao 6 eu também tenho 2 unidades. Então, primeira coisa, eu tenho que calcular o y1. Vamos lá. O y1, a fórmula é y igual a log de x. Então, o y1 é justamente o log do x correspondente, que é o 2, ó. O 2 começa aqui, ó, e é justamente onde toca o gráfico. Então, o log de 2, ok? Bom, daqui eu tiro que a área 1 será 2 vezes o log de 2. Base, que é 2, vezes a altura, que é o y1, então 2 log de 2. Vamos agora calcular quem seria o y2 para calcular a área 2. O y2 é o log de 4. 4 é justamente quem toca o gráfico. Então, o y2 é justamente o log de 4. Logicamente, a área 2 será 2 vezes, porque a base é 2, o log de 4. Então, a nossa área total será somar a área 1 com a área 2. Ou seja, 2 log de 2 mais 2 log de 4.
Bom, vamos usar aqui a propriedade justamente que faz com que o expoente passe para frente multiplicando. Nós podemos também fazer a volta. Então, se esse 2 está multiplicando, ele passa a ser o expoente do 2, que é o logaritmando, e o 2 que está multiplicando o log de 4, ele entra novamente para o logaritmando como sendo o expoente do 4. Detalhe, se eu tenho soma de logaritmos, essa soma se transforma numa multiplicação. Então, eu tenho o log de 4 mais o log de 16, não é? 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, e a soma transforma-se numa multiplicação. Então, fica o log de 4 vezes 16. Então, nós temos o log de 64. Essa é a resposta. Bom, quarta questão. Qual o valor do log de 64 na base 2 raiz de 2? Bom, de cabeça, dá para calcular logaritmo, né? Você tem que perceber o seguinte: quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma para poder o resultado dar 64, por exemplo, ok? Ou então usar a definição de logaritmo. A base elevada a um certo x tem que ser igual a 64, que é o que nós vamos usar. Ó. A base, que é 2 raiz de 2, elevada a um certo x, que é justamente o logaritmo, é igual a 64. Então vamos aqui fazer justamente vamos pegar esse 2 que está fora da raiz e colocá-lo para dentro. Ora, como é que nós fazemos isso? Pegamos essa base, que é o 2, e elevamos ao índice da raiz. Porque para ela poder sair, significa dizer que ela tinha expoentes iguais ao do índice. Então, como a raiz quadrada, fica 2 vezes 2 ao quadrado. E 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo. Nós sabemos que a raiz eu posso transformar numa potência. Então, fica 2 elevado a 3 meios. 3 porque é justamente o expoente da base. E o 2, que é o índice da raiz. Vezes x. Então, 3x dividido por 2 é igual, fator entre 64, 2 sextos. Se as bases estão iguais, os expoentes também são iguais. Então, 3x sobre 2 é igual a 6. Meios pelos extremos, ó. Meios pelos extremos. 3x igual a 12, onde o x é 12 por 3, que é igual a 4. Mas, como eu falei, a partir já do início, você já podia pensar da seguinte maneira: 2 raiz de 2, passando 2 para dentro, é 2 ao quadrado vezes 2, que é 2 à terceira, que é raiz de 8. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar o raiz de 8 por raiz de 8 para que o resultado dê 64? Aí você pensa, ó, raiz de 8 vezes raiz de 8 dá 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8 dá 8. E 8 vezes 8, 64. Então, 4 vezes. Simples assim. Ok? Quinta questão. Equação exponencial. Qual o valor da raiz quinta de 2 elevado a x igual a 4? Bom, temos aqui que fazer as transformações. Primeiro, transformar a raiz em potência. Para trabalhar com a equação exponencial, as raízes têm que ser trabalhadas em potência. Potências em forma de fração. E o 4 também fatorado, que é o 2 elevado ao quadrado. Ok? Então, quem é raiz quinta de 2 na forma de potência? Primeiro, quem será o numerador? É o expoente da base. O expoente da base é 1. Qual o denominador? O índice da raiz. No caso é 5. Então vai ficar 2 elevado a 1 quinto elevado a x. Então vai ficar 2 elevado a 1 quinto elevado a x. Então vai ficar 1x dividido por 5 igual a 2 ao quadrado. Como as bases são iguais, eu posso igualar justamente os expoentes. Então x sobre 5 é igual a 2. Fazendo meus extremos, x igual a 10. Ok? Bom, então, na resposta eu poderia vir x igual a 10, x divisível por 2, x divisível por 5, ok? X maior do que 0, x positivo. Tinham, então, vários, digamos assim, opções a serem marcadas caso vocês se deparem com a questão
que envolva a resolução e depois tem que marcar um item a qual você tem que analisar de acordo com a resposta. Sexta questão. Caiu no Enem de 2019, PPL 2019. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetidas a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial n de t é igual a n0, que multiplica E elevado a kt, em que n0 é o número de bactérias no instante inicial da observação, t igual a 0. Então, ou seja, é o número inicial de bactérias. Sempre que o t é 0, você tem um inicial. E K representa uma constante real maior do que 1 e K é uma constante real positiva. Então, o N0 é uma constante maior do que 1 e o K também é uma real constante positiva. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Ou seja, se ele tinha uma bactéria, ele passa a ter 3. Se ele tem 2 bactérias, ele passa a ter 6. Então, sempre 3 vezes a mais quando t é igual a 1. Ok? Bom, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente descubra quanto é justamente o número de bactérias em função do N0 quando o t é igual a 5. Para isso, eu tenho que ter justamente uma equação que me envolva quanto é o E elevado a K. Ok? Então, vamos começar pelas informações iniciais. Nós temos aqui a função geral. Aí ele diz que o n de 1 é igual a 3n0. Ou seja, quando t é igual a 1, o valor triplicou inicialmente. Então, será 1000, virou 3000. Se é n0, virou 3 vezes n0. Então, onde tem n de t, eu vou substituir por 3n0. E agora eu posso simplificar n0 com n0. E o t vale 1, k vezes 1 é igual a k. Então, o que é que eu encontro? E elevado a k vale 3. Então, isso é importante, porque agora eu consigo realmente calcular quanto é o t para t igual a 5. Então, para t igual a 5, o que é que eu tenho que fazer? Substituir o t por 5. Então, n0 que multiplica E elevado a k vezes 5. Ora, que E elevado a k vezes 5, eu posso escrever como sendo a potência de potência. Já que eu estou multiplicando o k vezes o 5, eu posso dizer que é E elevado a k elevado a 5. Professor, eu poderia fazer assim também? Eu poderia dizer que era E elevado a k vezes E elevado a 5? Poderia. Só que aí você deixaria ainda o E e não conseguiria encontrar a resposta. Ok? Bom, o E elevado a k vezes 5, justamente, você podia fazer E elevado a 5 elevado a k, ou no caso, E elevado a k elevado a 5. Então, vou substituir E elevado a k, que é 3. Então, fica 3 elevado a 5, que é igual a 243. Então, quando t é igual a 5, nós temos 243n0. Bom, sétima. Também caiu no Enem em 2017. Ele fala o seguinte: um modelo de automóvel tem seu valor depreciado. Depreciado digamos assim, perdendo preço em função do tempo. Então, passa o tempo, vai perdendo preço. De seu uso segundo a função B, que multiplica A elevado a T. Então, a função exponencial, a exponencial é o A elevado a T. Esse B, com certeza, é o número inicial, o valor inicial do automóvel. Né? B vezes a exponencial. Então, esse B que multiplica a exponencial, ele sempre será o inicial, quando t é igual a 0.
Bom, essa função está representada no gráfico. Então aqui está o gráfico apresentando, ó, com 0 ano, ou seja, o 0 significa a data da compra. Então de onde o gráfico sai é o valor inicial. Aí depois ele tem a depreciação com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Aí ele quer saber qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso. Bom, vamos lá. Primeiro, o que eu quero é com 2 anos. Aí não tem, certo? Bom, alguns alunos podem pensar o seguinte: não, se eu tenho várias informações, eu tenho para t igual a 0, eu tenho informação para t igual a 1, eu tenho informação para t igual a 3, eu tenho informação para t igual a 4, então, fazendo uma proporção, eu consigo encontrar o t, ou uma média, eu consigo encontrar o t igual a 2. Não consegue, porque isso aqui não é uma reta, é uma curva. Então, a curva ela não é proporcional. Se fosse uma reta, seria proporcional. Então, o que é que nós temos que encontrar? Nós temos que encontrar o valor do A e do B, para que a gente assim possa substituir o t por 2. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Estamos aqui, a função é B que multiplica AT. Então, vamos aqui à primeira informação. Ó. Quando t é 0, o meu resultado ó, é 60 mil. No 0, é lá de onde o gráfico inicia, ó, no 0, a função vale 60 mil. Ou seja, o f de 0 é 60 mil quando t é igual a 0. Então, o b será 60 mil, que é o valor inicial. Professor, mas por que fica assim? Porque a elevado a 0 é 1, então fica só o b e o f de 0 é justamente o 60 mil. Então, já temos uma informação a mais, que o b ele já vale 60 mil. E a outra informação que nós temos é que o f de 1 equivale a 54 mil. Ou seja, quando eu pego o t e substituo por 1, o resultado é 54 mil. Então, vou utilizar essa fórmula aqui, ó, já substituindo o valor do b e já substituindo o t igual a 1. Eu sei que esse F1 é 54 mil. Então, esse 60 mil que está multiplicando o A elevado a 1 é A. Esse 60 mil que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Ó, cortei lá alguns zerinhos para facilitar. E 54 dividido por 60, fazendo a simplificação por 6. 54 por 6 dá 9 e 60 por 6 dá 10. Então, esse aqui é o valor do A. Está aqui a minha função exponencial. 60 mil que multiplica 9 décimos elevado a t. Aí ele quer saber justamente quanto será o valor do carro com 2 anos. Então, no lugar do t, eu vou colocar o 2. 60 mil vezes 9 ao quadrado, dividido por 10 ao quadrado, vai ficar 60 mil, que multiplica 9 ao quadrado, 81, 100, 10 ao quadrado dá 100. Já corto 2 zeros, então basta multiplicar 600 por 81, já me dá a resposta. No caso, 48.600. Ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aqui as nossas questões, né, sobre função exponencial e função logarítmica. Até a próxima.